Vamos lá hoje falar da teoria cinética dos gases, né? Olha só, esse penúltimo capítulo, esses 3 últimos capítulos do livro da gente, né, da física e fundamental, a gente se dedica ao estudo da termodinâmica. Né? Basicamente, o estudo da termodinâmica é estudar os efeitos da pressão, volume e temperatura nos materiais. A gente já falou um pouquinho sobre esses efeitos no sólido, né? A gente falou de dilatação, falou sobre mecanismos de transferência de calor, basicamente a condução, né, no sólido. Mas o nosso foco maior na termodinâmica é esse efeito que acontece quando você muda essas propriedades, pressão, volume e temperatura em gás. Porque um gás, como a gente já falou aqui algumas aulas aí atrás, a estrutura atômica dele é menos ligada, menos rígida que a de um sólido. Então, por conta disso, ele sofre mais alterações quando você varia essas propriedades, ou pressão, ou volume, ou temperatura. Né? Então, é mais visível o efeito. Por isso que a gente estuda, tem um capítulo especial dedicado à teoria cinética dos gases. O que a gente vai analisar aqui? Bom, se a gente for falar de gás, né, imaginar a estrutura de um gás, a gente já falou aqui que um gás ele é formado de átomos ou de moléculas. E essas moléculas, elas têm uma certa interação fraca, bem mais fraca que a interação entre as moléculas de um líquido, bem mais fraca que a interação entre as moléculas de um sólido. Mas ainda assim existe interação no gás real. Né? Se você imaginar um gás, como o átomo desse gás, como sendo bolinhas de tênis, por exemplo, essas bolinhas elas vão estar lá em movimento. Esses átomos eles estão, a gente já viu isso daí, né? Tem um movimento, por menor que seja a temperatura, ela não é zero absoluto. Então tem sempre um movimento dessas moléculas ou desses átomos, né? É por conta desse movimento que eventualmente você tem aqui vamos falar de molécula. Você tem aqui as moléculas de um gás, por exemplo, hidrogênio, H2, né? Então ele tem lá 2 moléculas de hidrogênio combinadas entre si que estão se movimentando dentro do recipiente. Primeiro, para falar de um gás, necessariamente você tem que falar de aonde ele está contido, né? Porque não faz sentido você falar num gás sem estar encerrado dentro de um volume, seja um recipiente, seja uma sala, enfim. Então ele já tinha aquele volume pré-definido, né? Esse volume, a tendência natural do gás é sempre ocupar o máximo volume que for possível para ele. Né? Se você tem um gás confinado no recipiente, você abre um pouquinho, dá uma saída para ele, ele vai ocupar todo o volume que ele puder. Então, o volume de um gás, ele já está relacionado ao fato das moléculas se movimentarem. Porque por esse movimento aqui, quando você der a chance, ele vai escapar. Né? A pressão do gás, a gente falou do volume, e a pressão do gás, ela está relacionada também a esse movimento. Porque, como essas moléculas têm movimento, eventualmente elas vão bater umas contra as outras e vão bater nas paredes do recipiente, né? Quanto mais forte for essa pancada entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente, maior vai ser a pressão desse gás, né? E ele também tem temperatura. A temperatura é intimamente relacionada com esse movimento, né? Ele tem movimento, ele tem energia cinética. Essa energia cinética, se você quiser chamar mais voltado para a termodinâmica, é a energia interna, que está relacionada com a temperatura. Então, observe que a pressão, o volume e a temperatura, os 3 parâmetros assim, fundamentais para definir um gás, os 3 estão relacionados ao movimento das moléculas que compõem esse gás. Né? Será que existe alguma equação matemática que relacione esse parâmetro, movimento com pressão, movimento com volume, movimento com temperatura? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Estudar a teoria cinética, o nome já lembra, né? Cinética é justamente o movimento, né? Será que o fato do gás ter movimento está relacionado com a pressão? Porque a gente sabe que, sem olhar para a matemática, né? Olhando só para o fenômeno físico, a pressão de um gás é causada justamente por esse movimento, né? Se a molécula estivesse parada lá, ela não ia bater contra as paredes do recipiente, não ia fazer sentido falar de pressão. Não ia ter uma força exercida sobre uma área, pressão seria 0. Né? Mas tem movimento, então tem pressão. Você fala em movimento, qual é o parâmetro físico que vem na sua cabeça quando a gente fala em movimento? Velocidade. Né? Movimento está relacionado com velocidade. Então é isso que a gente vai procurar. Relacionar velocidade com pressão, velocidade com volume, velocidade com
temperatura. Né? Cuidado para não confundir aqui os V's, volume e velocidade. Certo? Então a gente vai fazer isso daí nessa aula, nessa e na próxima. Justamente buscar essa relação entre a velocidade das moléculas de um gás, que deve ser muito alta, né? Porque você abre imagine um tubo de desodorante, né? Você aperta um pouco e ele sai bem rápido. Aquela velocidade é muito alta, a gente vai daqui a pouco aprender a calcular. Né? Então, será que tem matematicamente uma fórmula, uma expressão que relacione isso? V com P, V com Vzão, V com T? A gente vai fazer isso agora, certo? Antes de começar, antes de fazer isso aqui, propriamente dito, a gente precisa definir algumas coisas, alguns parâmetros que a gente vai usar bastante aqui nesse estudo, né, dos gases. O primeiro deles é a definição de mol. Né? Quando você fala de gás, a quantidade de moléculas que tem ali naquela amostra é que vai ser importante para a gente, muito mais do que a massa e muito mais do que a densidade do gás. Normalmente aqui o gás, porque a densidade ela depende muito do volume, né? É massa sobre o volume. Se você mudar o gás de recipiente, você já alterou o volume, já alterou a densidade. Então a densidade já não vai ser mais um parâmetro tão útil para a gente, né? Não deixa de existir. Densidade continua sendo massa sobre volume. Mas como o gás, o volume dele está muito relacionado ao volume que ele ocupa, se você muda de volume, muda de densidade, aí já fica complicado você trabalhar com um parâmetro que é tão variável, né? A gente vai preferir usar o mol. Então, o que é o mol, por definição? O mol é a quantidade de moléculas ou átomos que existem, né? Por definição, vocês já devem certamente ter visto isso na química, então, é a quantidade de moléculas ou átomos que existem em 12 gramas de carbono 12, né? Essa é a definição de mol. Um mol é definido assim, né? Uma definição. Podia ser qualquer outro gás, mas se escolheu o carbono 12. Então, o mol é justamente definido dessa forma. Você diz, e quantas moléculas tem dentro de uma... Né? Quantas moléculas estão contidas numa amostra de 12 gramas de carbono 12? É justamente o número de Avogadro. Né? Avogadro fez essa descoberta experimentalmente, né? E ele percebeu que em uma molécula de 12 gramas, aliás, em uma amostra de 12 gramas de carbono 12, existia da ordem de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, o número de Avogadro é dessa ordem, né? Da ordem de 10 a 23 mol a menos 1. Então, é como se o número de Avogadro fosse a menor, é como se fosse a menor quantidade de matéria agora para a gente. Claro que existe menos que isso, mas para a gente sempre vai tratar de múltiplos de um número de Avogadro. Né? Imagine que você tem 2 mols, ou seja, você tem 2 vezes essa quantidade de matéria dentro daquela amostra. Né? Ou n igual a 3. Lógico que esse número de mols vai ser sempre grande, né? Sempre é uma coisa grande. Assim como o número de Avogadro. Então a gente vai definir esse nzinho como sendo o número de mols que está contido numa amostra, certo? E você também pode definir uma amostra em termos do número de moléculas que ela tem. Nzão, cuidado para não confundir, que tem muitas variáveis, certo? Vou definir o Nzão como o número de moléculas. Então eu posso dizer, ora, que Nzinho, né, o número de mols, vai ser um número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, né, o todo dividido pela unidade. Isso vai definir o número de mols. Quantos mols você tem naquela amostra? É o número de moléculas dividido pela unidade, pelo menor valor que a gente tem. É como se fosse o quantum de matéria, que é o número de Avogadro. É a menor, entre aspas, unidade de matéria que a gente vai ter. Certo? Então eu vou definir o Nzinho como um número de mols. Em alguns problemas ele vai te informar o número de mols. Em outros vai te informar o número de moléculas. Mas a relação entre elas é o número de Avogadro. Não tem grandes problemas. Alguns problemas vão te informar a massa da amostra. Quem é que seria a massa da amostra? Será que tem alguma coisa? Será que tem relação com a massa, com o número de mols, com a massa de uma molécula, com a massa molar? Então a gente vai definir, por exemplo, o que seria a massa molar? Seria o número de mols vezes a massa, o número de Avogadro, né, para ficar mais simples. Vamos definir assim, ó. A massa de uma molécula, para não ter que fazer várias multiplicações.
pelo número de Avogadro. Né? Ou seja, a unidade vezes a massa de uma moléculazinha. Se definiria a massa molar. E a massa da amostra, nada mais é do que Nzinho vezes a massa molar. Ou seja, eu posso de novo relacionar, ó, a massa da amostra, acho que o livro chama assim, com a massa molar, né? Lembrando que a massa molar é a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro. Onde aqui, ó, vamos definir quem é quem. Mzinho seria a massa molecular de uma molécula, né? Molecular. Mzão seria a massa molar. Como ela é a massa molar, ela é a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, né? E a massa da amostra é a massa da amostra que você tiver lá no momento. Certo? Então eu tenho agora uma maneira... Essas definições elas vão ser importantes quando a gente for aqui para escrever as equações que a gente vai desenvolver nessa aula. Então guarda isso daí que vai ser importante essa informação, certo? Tanto a relação entre o número de mols e o número de Avogadro, como a relação entre a massa da amostra e a massa molar. Certo? Então vamos em frente. Bom, aí você diz assim, tá, então quer dizer que eu tenho um mol, por definição, é a quantidade de moléculas que estão contidas em 12 gramas de carbono doce. E se eu não tiver carbono doce? Se eu tiver hidrogênio? E se eu tiver metano? E se eu tiver butano? E aí você diz, essa definição vai depender do gás? Não, uma definição que é tão variável assim, certamente ela não seria muito útil. Né? Avogadro, ele percebeu outra coisa interessante. Além dele né, estimar a quantidade de moléculas que estão contidas em um mol, ele também percebeu que, sob determinadas condições, não importa qual seja o gás, o número de Avogadro é o mesmo para qualquer gás. Que condições são essas? Ora, se você tiver dois gases diferentes, não importa, hidrogênio e oxigênio, são bem diferentes, né? Você tem hidrogênio e oxigênio. Se eles tiverem a mesma pressão, a mesma temperatura, ocupando o mesmo volume e tiverem a baixas concentrações, eles vão ter as mesmas características. Certo? Eles vão ter o mesmo comportamento. O que é baixa concentração? Baixa concentração é você ter pouca quantidade de matéria contida naquele volume. Né? Imagine que você tem de novo as bolinhas de tênis, como representando os átomos. Né? Imagine que você tem aqui nessa sala, certo? Imagine que você tem aqui 500 bolinhas de tênis sendo jogadas aleatoriamente para direções diferentes. O que vai acontecer é que essas bolinhas vão bater nas paredes do recipiente, né? Isso vai definir a pressão, vão bater umas contra as outras, com certeza, porque 500, certamente uma vai ter colisão bolinha com bolinha, átomo contra átomo, né? E vai ter colisão contra as paredes. Se você baixar muito essa concentração, baixa para 50 bolinhas, certamente elas vão continuar colidindo contra as paredes, porque a área da parede é muito grande. Mas vai ser um pouco mais rara a colisão bolinha contra bolinha. Por quê? Porque a área da bolinha é pequena, tem menos bolinhas. Se você diminuir ainda mais, botar duas bolinhas, né? Claro que se as pessoas jogarem uma em direção à outra, elas vão bater. Mas imagine que as pessoas não podem ver. Estão vendadas. Vão jogar aleatoriamente. Certamente, a colisão bolinha contra bolinha vai ser cada vez mais rara. Ou seja, a gente diz que esse gás se tornou um gás ideal. O que é um gás ideal? É aquele gás que está numa concentração tão baixa que uma molécula não enxerga mais a outra. É como se ela estivesse sozinha dentro daquele volume. Sempre que você tem um gás, qualquer que seja o gás real mesmo, se você diminui a concentração dele, ele vai se comportar como um gás ideal. Aí isso é uma vantagem muito grande para a gente. Por quê? Porque não importa qual seja a substância que você tenha. O comportamento, em termos de pressão, né? Essas colisões contra as paredes vão ser a mesma, independente do gás. Certo? E aí a gente define uma equação que a gente vai usar bastante, que é justamente a lei dos gases ideais. Que diz o quê? Ó? Que essa pressão e esse volume se relacionam com a temperatura. Vou escrever aí e a gente vai discutir. Né? Essa equação é conhecidíssima de vocês, tenho certeza, né? Que todo mundo já viu alguma vez aí na vida. O que ela diz? Bom, matematicamente diz que PV é igual a nRT. Né? Vamos descrever cada termo desse, e aí é uma equação empírica. Né? Ela é experimental. Não tem um desenvolvimento matemático. P é a pressão,
certo? P é a pressão. Cuidado para não confundir, daqui a pouco a gente vai ter outro P, momento linear, cuidado. V, Vzão, é o volume. N é o número de mols, a gente já definiu antes, né? É o número de mols. T é a temperatura em Kelvin, sempre. E R é uma constante. Normalmente as equações experimentais, o que acontece? A pessoa observa a natureza e tenta encontrar uma fórmula matemática para descrever aquilo lá. E muitas vezes isso não bate, né? Fica faltando uma constante. Aí você bota a constante para ajustar a equação com a observação, com o experimento, né? Claro que tem um significado físico por trás. Essa constante é a chamada constante dos gases ideais, ó, e ela vale da ordem de 8,31. 8,31. A unidade dela, qual é? Olha para cá, ó. PV é o quê? O que é PV? Quando você multiplica pressão por volume, você tem trabalho, energia, né? Ou seja, Joule por mol Kelvin, né? Então, Joule por mol Kelvin. O que diz essa equação? Vamos agora analisar ela fisicamente falando, sem ser matematicamente. Então, o que ela diz é o seguinte, ó. Se você tem um gás ideal, né? O que é um gás ideal? É um gás que está em baixas concentrações, certo? Se ele tiver uma concentração relativamente baixa, não importa qual seja o gás, ele vai obedecer a essa relação. O que diz essa relação? Inclusive, a gente já meio que conversou sobre ela na aula passada, mas sem formalizar. Essa equação diz assim, ó, que quando você tem um produto de P contra V, certo? Isso vai ser igual, isso vai estar relacionado à temperatura do gás. E mais, olha o que diz essa equação. Imagine que você tem um gás a uma certa temperatura. N é o número de mols, que é fixo, R é uma constante fixa, e a temperatura, imagine que está lá naquela temperatura T. Então, tudo que está do lado direito é constante, né? Então, o que tem que acontecer? Ora, se você aumenta o volume do gás, né, onde o gás está contido, o que tem que acontecer com a pressão dele? Diminuir, né? Porque se você, imagine que você tem aqui um recipiente, certo? Aí tem aqui os átomos aqui dentro, as moléculas, se agitando e sofrendo pancadas contra as paredes desse recipiente. Se você afasta essas paredes, essas pancadas vão ser mais fracas, né? Ou seja, a pressão vai ser menor, né? Ao contrário, se você reduz o volume, a pressão, o gás, aumenta. Você controlando a temperatura, né? Claro que num caso mais geral, essa temperatura também pode variar. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a temperatura não estiver mais fixa, ela pode variar, não tem nenhuma restrição para ela. A não ser que você diga, eu vou fixar a temperatura e vou deixar variar o resto, né? Normalmente a gente vai fazer isso, vai segurar um parâmetro e variar os outros. Porque variar todos fica um pouco complicado de analisar. Normalmente a gente vai fazer isso. Daqui a pouco a gente vai fazer um processo isotérmico, um processo isobárico e um processo isovolumétrico. Amarra um parâmetro e varia os outros dois, né? Essa equação ela tem essa cara e tem outra semelhante, né? Escrevendo em termos do número de moléculas. Porque às vezes o problema te informa o número de moléculas. Certo? Então, aí você vai definir uma outra constante, que é a constante de Boltzmann, mais um K aí para a nossa vida, né? É a constante de Boltzmann, que ela é definida como sendo... É só mais uma definição. É outra maneira de você escrever a equação dos gases ideais, que tem mesmo significado físico da equação PV igual a nRT. Só que você vai usar outros termos. Então, a constante de Boltzmann ela é definida como sendo o R, essa constante, dividida por NA. Observe que é uma constante também, né? R é constante, NA é o número de Avogadro. Né? R é 8,31, N é 6,02, então isso dá 1, quanto aí? Deixa eu ver se tem aqui. 1,4 mais ou menos, né? Deve ser 1,38. Tá aqui, tá lá no material, na página 3, né? Da ordem de 1,38 vezes 10 a menos 23, né? A menos 23. Aí aqui,
Joule por Kelvin, né? Já que aqui é mol e o mol lá cancela, Joule por Kelvin. Então, dependendo do que o problema te informar, você pode usar a equação PV igual a NRT ou substituir o R por K vezes NA. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso naquela equação. Vai ficar assim, ó, PV igual a N, R, só que o R agora é KNA, ó. KNA vezes T, certo? Ora, mas quem é Nzinho vezes NA? Olha para a lousa. É o número de moléculas, né? Ora, N é o número de mols vezes o número de Avogadro. Vai dar o número de moléculas. Nzinho vezes Na. Então, aí eu vou ter essa equação aqui, ó. PV igual a Nzão KT. Que é semelhante àquela lá, né? Só mudam as constantes. O que está dizendo essa equação agora? Está relacionando pressão e volume com o número de moléculas constante e a temperatura. Que é semelhante, né? P vezes V, relacionando com o número de mols, constante e temperatura. Certo? Dependendo da informação que você tiver. De qualquer forma, se o problema te informar o número de moléculas, ao invés do número de mols, você tem como obter o número de mols, né? Tendo o número de moléculas. É só dividir pelo número de Avogadro. E aí você pode jogar aqui dentro, que essa equação é a mais conhecida, certo? Mas elas são idênticas. Olha só. Como eu disse agora há pouco, a gente pode fixar um dos parâmetros constante e deixar o outro variar, né? É isso que a gente vai fazer agora. Vai usar essa equação, que a gente anunciou aqui, a lei dos gases ideais, né? E vai usar uma das coisas que a gente definiu na aula passada para encontrar algumas relações para 3 processos termodinâmicos específicos, que é o isobárico, o isovolumétrico e o isotérmico, certo? Eu vou só anotar essas informações que a gente vai precisar aqui no cantinho, que a gente vai precisar disso aqui depois, ó. O número de mols como sendo o número de moléculas sobre o número de Avogadro, né? A massa molar como sendo a massa molecular vezes o número de Avogadro, e o Nzinho como sendo a massa da amostra sobre a massa molar. Pronto, vou deixar esse nosso banco de dados aqui que a gente vai consultar daqui a pouco, certo? Aí, bora lá. Então, olha só, na aula passada, uma das coisas que a gente fez, acho que vocês vão lembrar desse exemplo, a gente pegou um cilindro termicamente isolado, só o fundo dele estava em contato com o reservatório térmico, as paredes eram isoladas. A gente colocou gás dentro, fechou com o êmbolo e em cima do êmbolo botou um recipiente com as bolinhas de chumbo, não foi? Aí a gente foi fazendo o quê? Foi lentamente retirando bolinha de chumbo a bolinha de chumbo. Para quê? Para que o gás se expandisse, né? Observe que tem algumas pessoas que confundem, é um pouco confuso mesmo. Tem gente que diz assim, professora, mas foi você que retirou, você que realizou o trabalho, porque você foi lá e tirou as bolinhas. Não, você só permitiu que o gás se expandisse, né? Você deu a condição para o gás se expandir. Quem realizou o trabalho foi o gás, certo? Então o trabalho foi positivo, realizado pelo sistema, gás no caso. Eu estaria realizando o trabalho se eu fosse lá e empurrasse o êmbolo para baixo. Eu não levantei o êmbolo, eu só tirei o peso de cima dele, né? Se o gás não realizasse trabalho nenhum, a retirada das bolinhas não ia fazer nada com o êmbolo, mas o gás realiza o trabalho de se expandir. A gente fez isso de forma bem lenta, por quê? Porque se eu tirar todas as bolinhas de chumbo de uma vez, isso vai ser um processo muito abrupto, né? Pode ser que o êmbolo seja lançado para fora e você não tem mais como manter a condição de equilíbrio. Ou seja, você perde o controle da situação, né? Então você foi lentamente tirando bolinha de chumbo a bolinha de chumbo. Aí o que acontecia com o êmbolo? Subia bem lentamente. Dava passos infinitesimais para cima, DS, né? Isso a gente faz por quê? Isso é um truque que a gente faz porque a gente só sabe resolver problemas no equilíbrio. Fora do equilíbrio a gente não sabe resolver. Eu só sei calcular o trabalho de uma força constante, é o que a gente sabe fazer. F escalar ds, né? Se ela for variável, eu tenho que fazer a integral de F ds e às vezes eu não sei como é que é essa força, como é a função da força. Aí a gente tirou devagarzinho para considerar a força constante e escrever o trabalho como a força, né? Um trabalho pequeno como a força vezes o deslocamento, e depois somava o trabalho para todo mundo, escrevia a força como pressão vezes área, a área vezes ds era quem? O volume.
né? A área do êmbolo vezes o que ele subiu é o volume. Então, a gente definiu o trabalho como a integral de PDV. É o que a gente vai usar agora, certo? Para 3 tipos de transformações diferentes. Primeiro, eu vou falar do processo isotérmico, certo? Vamos fazer aqui, vamos analisar o processo isotérmico. O que acontece no processo isotérmico? Bom, pode ser tanto a expansão como a compressão, tanto faz, certo? O que eu vou falar serve para os 2 casos. Isotérmico. Então, o processo isotérmico é aquele que acontece mantendo a temperatura constante. A pressão e o volume variam livremente, mas a temperatura vai ser mantida fixa, certo? Então, se o processo é isotérmico, T do lado direito da equação é constante. N já é constante e R já é constante, né? T vai também se tornar constante. O trabalho para qualquer gás, independente se o processo é isotérmico ou não, é dado pela integral de P dV. Na aula passada a gente não tinha a função. Alguém até me perguntou, professora, como é que eu vou resolver isso daí? Aí eu falei, bom, ou você tem um gráfico, que foi o que a gente fez, e calcula a área dele, ou você tem a função P de V, que aí você coloca aqui dentro e faz a integral. É o que a gente vai fazer agora. Porque agora eu tenho uma função, ó. Se eu isolar P daquele lado lá, quem vai ser a função P de V? Integral de V e AVF. Quem vai ser P? Olha para lá. Pode ficar. N R, T, sobre V, dV. Pronto, essa vai ser a integral que a gente vai resolver. Né? Estou isolando a pressão lá, ó, jogando aqui dentro. Mantendo a temperatura constante. Se a temperatura é constante, o processo é isotérmico, a temperatura e a constante R e o número de mols podem os 3 sair de dentro dessa integral. Vai sobrar quem? Vai ficar o trabalho ó, como sendo NRT, integral de V a menos 1 dV. Desde VI até VF. Né? NRT constantes, tudo bem. Já está aqui fora da integral NRT. A integral de V a menos 1 dV, quem é? Quem? Ln de V no limite superior menos Ln de V no limite inferior, né? Vamos botar aqui o caso geral. Ó. Botar assim, a gente vai botar os limites. Ó. Ln de V, limite inferior, então aqui, limite inferior, limite superior. Né? Ou seja, W igual a NRT, ó, Ln de limite superior menos Ln, do limite inferior. Ln de A menos Ln de B eu posso escrever como? NRT, Ln, VF sobre V. Essa agora é a equação para o trabalho realizado ou pelo ou sobre um gás ideal que está sofrendo uma transformação isotérmica. Vamos analisar. Primeiro vamos esquecer a equação, vamos pensar no que a gente já sabe. Quando o gás sofre uma expansão, o trabalho realizado é positivo ou negativo? Quando o gás sofre uma expansão, positivo. Se tiver trabalho realizado, ele é positivo, né? Vamos ver o que está dizendo essa equação. Numa expansão, primeiro a expansão, depois a compressão. Numa expansão, o volume final é maior ou menor que o inicial? Maior. Se o volume final é maior que o inicial, a razão VF sobre VI é maior ou menor que 1? Maior que 1. Se você tem o Ln de um número maior que 1, né? Ln de um número maior que 1, esse Ln vai ser positivo ou negativo? Positivo. Então, o Ln vai ser positivo. Aqui na frente está todo mundo positivo, concorda? N é o número de mols, é um número, tem que ser positivo. R é a constante, 8, papapá, positivo. T é a temperatura em Kelvin, positivo. Então, esse trabalho vai ser positivo, como a gente já desconfiava, né? E numa compressão, o trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Numa compressão, preste atenção, depois copia, certo? Eu vou dar uma pausa. Numa compressão, o volume final é maior ou menor que o inicial? Menor que o inicial, comprimiu, né? Então, essa razão VF sobre VI é menor que 1. O logaritmo natural de um número menor que 1 é negativo. Negativo. Então, o trabalho é negativo. Numa expansão isotérmica, certo? Se você for traçar um gráfico, vamos fazer o gráfico dessa função isotérmica. O gráfico dessa função isotérmica a gente já viu na aula passada, só não
só não colocou um nome nele, né? A gente só não sabia que era isso aqui, mas a gente já viu. Que é essa curva aqui, ó. Você tem o diagrama PV, ó. PV. Então, gás tá... Vamos fazer a expansão. Serve para compressão também. Então, se você vai fazer a expansão, gás tem um volume inicial, VI, e o volume final maior, VF. Né? O que acontece com a pressão? Vamos olhar, apaguei a equação. Mas essa daqui dá para a gente analisar. Olha para cá. Mantém a temperatura constante, isso aqui já é constante. Para o lado direito ser constante. Quando o volume cresce, o que acontece com a pressão? Tem que decrescer, diminuir, para ficar constante, né? Então, se a pressão PI era essa daqui, por exemplo, ó, a pressão PF, então esse é o estado inicial, né? A pressão PF tem que ser menor, né? Menor, tá aqui ela, ó. E aí você tem o estado final, aqui, ó, F. E essa pressão sendo A final. Para você ir do estado I para o estado F, essa curva tem que cair, ó, logaritmicamente, né? Por isso que ela tem essa cara, como a gente fez na aula passada. É uma queda logarítmica. Para ir do estado I para o estado F. Essa curva a gente chama de isoterma. Todos os pontos que estão em cima dela estão à mesma temperatura. Isotermo, mesma temperatura. Né? Se for a compressão isotérmica, é só esquerda para direita. A mesma coisa, só muda o sentido. E a área abaixo dela é justamente o trabalho. Ó, né? Aqui embaixo, se você multiplicar, fizer a área desse gráfico, PV vai dar o trabalho. Certo? Então agora você tem dois métodos. Ou você faz o gráfico e acha a área sob a curva, ou você coloca a equação dos gases ideais, né, e faz todo o algebrismo lá para encontrar o trabalho realizado por esse gás. Matematicamente, em módulo, aliás, ele é o mesmo, seja para compressão, seja para expansão, né? Se for de I para F, de F para I, comprimindo ou expandindo, só muda o sinal, o sentido da transferência de se o trabalho é forçado ou se o trabalho é natural. Certo? Isso é a curva isotérmica, certo? Se você tiver um processo isovolumétrico, vamos logo para o isovolumétrico, que é mais simples. Então, se você tem um processo isovolumétrico, olha só. Se você tem um processo isovolumétrico, ora, o processo isovolumétrico, o que é que fica constante? O volume. Então, o processo é isovolumétrico. Volumétrico. Então, se o volume vai ser constante, o trabalho realizado vai ser zero. Porque P, dV, ó, se não tem variação de volume, esse trabalho é zero. Certo? Cuidado. Se o volume não varia, o trabalho é zero com certeza. Mas se o volume varia, não necessariamente a volta que não é verdadeira, deu para entender? Se o trabalho, se o volume não crescer, não variar, aliás, pode crescer ou decrescer. Se o volume se mantiver constante, o trabalho realizado sempre vai ser zero, porque está aqui a definição de trabalho, né? Se não tem variação, essa integral é zero, certo? Mas às vezes o gás se expande e mesmo assim não realiza trabalho. No caso da expansão livre, que a gente até já citou aqui. Né? Você tem duas câmaras, uma delas você faz vácuo. E na outra você fecha a comunicação entre elas, põe gás em uma delas, na outra você faz vácuo. Na hora que você abrir essa comunicação, o gás vai se expandir, vai sofrer variação no volume, mas não vai realizar trabalho, porque ele não enfrentou nenhuma resistência para ocupar o outro lado era vácuo. Né? Ele não precisou vencer uma resistência que teria do outro lado se houvesse outro gás para poder se expandir. É a expansão que a gente chama livre, que ele é deixado livre para se expandir sem sofrer nenhuma resistência. Então tem variação no volume e mesmo assim o trabalho é zero. Certo? Então quando não tem variação de volume, o trabalho é zero sempre. Mas às vezes o volume varia e o trabalho também é zero. A volta nem sempre você pode afirmar, com certeza. E se o processo for isobárico? Se o processo for isobárico, bom, isobárico a constante é a pressão, né? Então, pressão constante. Ora, o trabalho é a integral, de P dV. Se a pressão for constante, o que eu posso fazer com ela? Tirar da integral. Então, vai ficar o trabalho igual a P
integral de VI a VF de dV. Quem é essa integral? V final menos V inicial, né? V final menos V inicial, ou ΔV, como você queira chamar. Ou seja, o trabalho é o próprio PV, né? P ΔV. Certo? Que é o caso também bem simples, né? E aí, se você for fazer o gráfico isobárico, né, seria a curva da pressão constante, né? E a área abaixo dela, né, seria a pressão constante, e a área sobre a curva seria o trabalho, né? PdV, P ΔV, certo? Volume, sei lá, desde o estado I, vou botar o estado I aqui, e até o estado F, por exemplo, né? Seria isso. A gente disse, eu falei no começo da aula, que a gente ia estudar a teoria cinética dos gases. O que a gente estava querendo? Encontrar uma relação matemática entre a velocidade média de movimento das moléculas, né, e os parâmetros macroscópicos do gás, como pressão, volume, temperatura, não é isso? Então vamos lá, exatamente isso que a gente vai fazer agora. Olha só, imagine que você tem um gás que esteja a baixa concentração, gás ideal, dentro de um recipiente. Vamos supor que esse recipiente é cúbico, só para facilitar a nossa vida, né? Mas não precisa ser, mas vamos fazer um caso especial onde ele é todo regular. Então você tem um cubo que contém um gás. Imagine que uma molécula desse gás, né, como ele é um gás ideal, a concentração é baixa, vou dizer que tem uma molécula aqui que se move com uma certa velocidade V, certo? E ela vai sofrer uma colisão contra essa parede aqui frontal a ela. Ora, imagine o que vai acontecer. Então, imagine que você tem um gás, né, a baixas concentrações, ou seja, a gente vai eliminar as colisões molécula-molécula. Por quê? Porque se a concentração for baixa, esse tipo de colisão molécula-molécula é muito rara. Então, eu vou eliminar, vou dizer que ela é tão rara que não vai acontecer diante das outras colisões, que são molécula contra a estrutura, as paredes do recipiente. Ela é muito mais provável que a área do recipiente é muito maior da parede, é muito maior que a área de outra molécula. Então, eu vou dizer que a colisão vai acontecer sempre contra as paredes do recipiente, né? Deixa eu fechar, eu acho que é a janela aqui fora. Peraí. Então, vamos considerar só as colisões molécula-estrutura, certo? O que vai acontecer? Imagine esse tipo de colisão, ele pode acontecer em qualquer direção, né? Imagine que você está jogando aqui às cegas bolinhas de tênis. Olha, pode bater no teto, pode bater no chão, pode bater na parede da frente, de trás, do lado, né? Nas três direções, X, Y e Z. Eu vou fazer especificamente o caso para a colisão no eixo X e depois a gente vai generalizar, certo? Então imagine que essa molécula tem uma componente da velocidade no eixo X, e ela vai sofrer uma colisão contra a parede que está de frente para ela e vai voltar, porque a colisão, a gente vai considerar só a colisão elástica. Não tem perda de energia no choque. Ela vai bater e vai voltar com a mesma velocidade em módulo. Só vai mudar a direção. Então, na ida, ela tem um certo momento linear. Agora, muito cuidado, né? Que esse P agora aqui, ó, é o momento linear, não é a pressão. Eu vou botar o símbolo de vetor aqui, ó. Apesar de ser numa direção, só para você não esquecer que isso é o momento linear. Então, o momento linear inicial em X, ou momento linear em X inicial, vai ser a massa da molécula vezes a velocidade dela. E na volta, o momento linear final, vai ser a mesma coisa, só muda o sinal, porque vai ser para a esquerda. Menos mvx. De modo que a variação do momento linear, ó, ΔP, variação do momento linear em X, vai ser quem? 2. Ó, vai ser o final menos o inicial. Menos 2mv, né? Menos 2mvx. Isso é a variação do momento linear. O que eu estou procurando de novo? Vamos relembrar para a gente não perder o fio da meada. Eu estou tentando encontrar uma relação entre velocidade e pressão, velocidade, temperatura, velocidade e volume. Então, eu estou procurando a pressão. Quando eu tenho um gás que tem moléculas que colidem contra as paredes da estrutura, eu vou definir a pressão como a força sobre a área. Né? Então, eu estou procurando a pressão, que é força sobre área. A área eu tenho aqui dessa parede. Vou dizer que esse recipiente aqui, ó, tem aresta L. Certo? Então, eu estou procurando a pressão, força sobre área. Então, eu preciso da força.
Eu tenho um momento linear. Ora, eu sei da segunda lei de Newton. Força igual a delta P, delta T. Ou F, dP, dt. Então, já tenho aqui a variação do momento linear. Eu preciso do tempo. Então, vamos pensar um pouco. Imagine que você tem aqui essa bolinha, certo? Aí você lança ela. Obrigada. Você lança ela, ela vai bater contra a parede e vai voltar. Quanto tempo se passa nesse intervalo? Olhando para a figura, lembrando que a aresta tem tamanho L. Pensa um pouquinho. Você vai jogar, ela vai bater e vai voltar. Como é que eu... Lembrando que a velocidade é constante em módulo. Então, ela vai andar um L para ir, um L para voltar. Se o movimento é com velocidade constante, delta x, pronto. Delta x é igual a vt, portanto, o intervalo de tempo é delta x sobre vx. Só que o delta x, entre você lançar ela, bater e voltar, é 2L. Então, delta t é 2L sobre vx. Vamos juntar essa equação 1 com essa equação 2 para definir a força, né? Logo, ó, a força x, a força em x, é só para o eixo x, né? A força em x vai ser a variação do momento linear em x sobre a variação do tempo, né? Vou pegar só o módulo, porque o sinal negativo da força só está dizendo a direção dela. Então, vou olhar o módulo da variação do momento linear. 2mvx sobre o tempo. 2L sobre vx. 2L sobre vx. Não é isso? Então, eu vou obter essa equação aqui para a força. Ó. A componente x da força, que essa molécula vai fazer na parede quando ela bater contra ela, vai ser mvx ao quadrado sobre L. Isso é a força. Mas eu estou interessada na pressão. Se eu tenho uma força que era a pressão, o que é que eu faço? Mas, o que é pressão em termos de força? Força sobre a área. Né? Estou pegando só a componente x por enquanto, só uma das pressões. Depois eu vou generalizar. Vai ser então, ó, mvx, vou botar aqui assim, ó, mvx ao quadrado sobre L. Quem é a área? L ao quadrado. É a área onde a molécula vai bater, né? Tá sombreada ali, L ao quadrado. Ou seja, essa pressão vai ser mvx ao quadrado sobre L ao cubo. Essa seria a pressão só em x. Lembrando que pressão ela não é vetor, né? Eu botei o x aí só para você lembrar que é só uma parte da pressão, né? Se eu quis isso para uma molécula, né? Lembrando que eu estou fazendo para uma molécula. Só que eu não tenho uma molécula dentro de um gás. Quantas moléculas eu tenho dentro de um gás? Nzão, ó. Nzão é o número de moléculas, né? Então, na verdade, se eu quiser fazer... Isso é para uma molécula. Para uma. Se eu quiser fazer para todas, para o gás, né? Para o gás todinho, ó. Que tem N moléculas. O que eu preciso fazer? Levar em conta as velocidades de todo mundo. Então, vai ficar assim, ó. A pressão seria igual a M sobre L ao cubo, vezes a velocidade em x da primeira molécula ao quadrado, mais a velocidade em x da segunda molécula ao quadrado, mais a velocidade em x da enésima molécula ao quadrado. É isso? Quem é L ao cubo? Quem? L ao cubo, olha, é o volume, né? Então, a pressão, ó, massa sobre volume. Lembrando que essa massa é a massa de umazinha molécula, só uma, né? Tudo eu fiz só para uma, primeiro, né? Ó, a massinha de uma molécula, velocidade de uma delas. A velocidade eu já comecei a levar em conta de todo mundo. Imagine, eu tenho a velocidade de todos, somada. Isso é a mesma coisa que eu calcular a média e multiplicar pelo número de termos, concorda? É como eu pegar a nota de vocês, de todo mundo e somar. É a mesma coisa que eu faço, semelhante a eu fazer a média da turma e multiplicar pelo número de... É justamente essa a média, né? Pelo número de pessoas que fizeram a prova. Então, isso aqui, ó, eu posso trocar pelo número de termos, que é o número de moléculas, vezes a velocidade em x ao quadrado média. Não é isso? Mas quem é mzinho vezes n? Ó, mzinho vezes, cadê?
N, eu posso trocar esse N, melhor, vou trocar esse N por Nzinho vezes NA. Aqui, ó. P vai ficar assim, ó. M, V, vou fazer Nzinho, NA, melhor, mais fácil de enxergar. Vx ao quadrado, médio. Ora, mas quem é Mzinho vezes NA? É a massa molar. Vai ficar assim, ó. Pressão é igual. Vou jogar esse N logo pra frente. Mzinho vezes NA é Mzão. Mzão sobre o volume vezes a velocidade em x ao quadrado média. Isso é só para x, mas já levando em conta todo mundo, né? Em que momento eu disse que agora eu estava considerando todo o gás? Bem aqui, ó. Quando eu somei as velocidades de todos. Estou levando em conta todo mundo agora. Mas é ainda todo mundo só em x. Só que esse gás tem movimento em x, em y e em z. Mas se você lembrar esse vetor no espaço, ele pode ser decomposto logo numa componente no eixo x. O módulo dele é dado pela componente do eixo x ao quadrado, mais a componente do eixo y ao quadrado. Primeira aula do ano, ó. Componente do eixo z ao quadrado, não é isso? Como é que escreve o módulo de um vetor, lembra? Né? Então, se esse gás tiver um número muito grande de moléculas, que normalmente tem, né? Se esse número n for muito grande, em média, a velocidade em x vai ter o mesmo valor de y e o mesmo valor de z. Porque não tem por que o gás dar preferência a uma direção. É mais ou menos semelhante em todas as direções, já que o movimento é aleatório e não tem nada que amarre ele numa direção só. Então, se você tem um número muito grande de parcelas, de moléculas, aqui no caso, em média, a média, né? Não a individual, mas a média, a velocidade média total vai ser aproximadamente 3 vezes a velocidade média em qualquer uma das direções. Vou pegar x porque aqui eu já estou pegando. Ou seja, eu vou trocar essa velocidade média em x bem aqui, ó, por 1/3 da velocidade total. Como eu tenho uma quantidade muito grande de parcelas e o gás não tem preferência de direção, então a velocidade total é mais ou menos 1/3 de cada parcela das 3 parcelas que eu tenho. Não é isso? Então eu vou trocar essa velocidade média aqui por 1/3 da total. Vou jogar aqui dentro, ó, vai ficar assim, presta atenção. P, ó, vai ser igual a Nzinho, número de mols, Mzão, número, massa molar, sobre V, volume, vezes 1/3 da velocidade média. Agora essa velocidade média é a total. A resultante, digamos assim, a média de todas as 3 velocidades, nas 3 direções. Né? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever que P, ó, é igual a Nm sobre 3V vezes a velocidade média ao quadrado. Aí aqui a gente faz uma pausa. Se você fizer essa equação já está correta, tá ok. Só que a gente costuma definir a velocidade quadrática média. O que é a velocidade quadrática média? Ou média quadrática, alguns chamam ao contrário, enfim. A velocidade média quadrática nada mais é do que a raiz quadrada daquele valor aqui, ó. A gente vai definir isso como sendo a velocidade quadrática média, aqui vem do inglês, raiz, root, mi na média, e square, o quadrado, né? Velocidade quadrática média, ou média quadrática, por definição, é a raiz quadrada desse valor. A média quadrática média, né? Deixa eu colocar como está no material, bem direitinho. Quadrática. Ou seja, você pega as velocidades, eleva ao quadrado, tira a média e depois tira a raiz quadrada. É a velocidade quadrática média. Né? Ou seja, se você elevar o lado direito ao quadrado aqui, ó, você cai lá. Então eu posso trocar isso daqui por quem? Para escrever a equação que a gente conhece mais, que é a mais popular. Nm sobre 3V vezes isso aqui, a mesma coisa que isso aqui ao quadrado, concorda? Quando eu levar isso aqui ao quadrado, essa raiz vai embora. Velocidade média quadrática ao quadrado. Essa sim é a equação. Observe que a gente chegou no que a gente queria, ó. E encontrou a relação entre a velocidade e a pressão.
Você ainda pode encontrar uma relação com a temperatura. Se você lembrar que esse gás é ideal, o que eu posso fazer com esse P? Vamos arrumar melhor. Vamos isolar o V. Bem aqui, preste atenção. Tá acabando. Aí eu dou uma pausinha para vocês copiarem. Ó. Eu vou dizer, se eu tirar a raiz quadrada daquele... Isolar aqui e tirar a raiz quadrada, isso é 3PV sobre NM, né? Ó, 3PV sobre NM. Mas se esse gás for ideal, PV é igual a quem? Se esse gás pode ser o trabalho e pode ser a equação do nRT, né? Já que a gente quer a temperatura, né? nRT, e embaixo tem nmzão. E aí eu vou encontrar a equação mais conhecida. Todo mundo conhece, popular, né? Raiz de 3 RT sobre mzão. Observe que essa equação, ela relaciona o que a gente buscava, que é justamente encontrar matematicamente uma relação entre a velocidade e a temperatura. Vamos interpretar isso daqui, aí a gente finaliza. Essa equação está dizendo assim, ó. Observe que se a velocidade média, isso, primeira coisa, é a média, né? Certamente algumas moléculas do gás vão ter uma velocidade menor e outras maior do que esse valor médio. Isso é só a média. O que essa equação está dizendo? Que a velocidade depende da temperatura, como a gente já meio que desconfiava, né? Quando você fornece calor para o sistema e ele aumenta a temperatura, o que acontece com a velocidade de agitação das moléculas? Aumenta. É o que está dizendo essa equação. Né? E essa está dizendo o quê? Que a pressão depende do quadrado da velocidade. Ou seja, se você, por exemplo, fornece calor, um exemplo, aumenta a temperatura, essa velocidade aumenta. O que acontece com a pressão? Aumenta quadraticamente com esse valor, né? A pressão aumenta muito, porque se ela anda mais rápido, ela vai bater mais forte nas paredes do recipiente. A pressão vai ser maior. Tem uma tabela no livro de vocês. Isso também, claro, vai depender esse valor é sempre Kelvin, né? Isso vai depender da massa molar do gás, né? Tem uma tabela aí no livro de vocês que mostra esses valores para o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, acho que está na página 8 do material. O hidrogênio, ele é, aqui na Terra, 300 Kelvin mais ou menos, a velocidade média dele, quadrática média, é da ordem de 1920 metros por segundo. Quilômetro por hora, multiplique por 3, 2, dá quase 6, né? Quase 7, né? 3,6, dá quase 7 mil quilômetros por hora. Muito alta, né? 7 mil quilômetros por hora. Isso é a velocidade. Imagine que você tem isso é o hidrogênio. Você tem um recipiente com hidrogênio, a molécula dele anda dentro daquele recipiente a essa velocidade de quase 7 mil quilômetros por hora, altíssima, né? Isso se você estiver na Terra, a temperatura de 300 Kelvin, né? Se você estiver no Sol, por exemplo, a temperatura da ordem de 10 a 6, mais ou menos, Kelvin, né? Isso cresce demais. Cresce tanto que a molécula não suporta a colisão uma contra a outra e se desintegra na colisão, né? E é por isso que você não encontra hidrogênio no Sol, por exemplo. Ela não suporta a colisão molécula-molécula, né? Com essa equação você consegue investigar mais ou menos que tipo de material você tem no Sol, por exemplo, né? Não tem hidrogênio, ou tem oxigênio, ou que tipo de amostra de gás você pode ou não pode ter ali. O oxigênio, ó, já é bem mais lento. Ele é da ordem de 400, mesmo assim ainda é muito rápido, né? O oxigênio é da ordem de 483 metros por segundo, né? Se você multiplicar, dá quase 1.500 km por hora. Ainda assim é a velocidade muito alta, né? Porque a velocidade depende dessa temperatura que está em Kelvin, desse parâmetro, e na massa molar, que normalmente é pequena, né? Inversamente proporcional à massa molar, certo?